Instituições de saúde que adotam o ESG, ambiental, social e governança, obtêm impactos positivos, inclusive maior lucratividade. Aqui no evento OTO e FEMIPA, você vai conhecer de que forma isso acontece, assim como e por onde começar o processo. Para falar sobre o tema, eu convido Juliana Bernardo, especialista em governança e ESG, para apresentar o tema e em seguida teremos um painel de debate com Flaviano Ventorim, presidente da FEMIPA e vice-presidente da CMB, e Guilherme Montoro para ser o moderador. Sejam bem-vindos. Olá, bem-vindo a todos. Doutora Juliana, mais uma vez, bem-vinda. Já tive a oportunidade de conversar contigo online. Valeu pela sua presença. Flaviano, né, o nosso agradecimento a toda a sua confiança e a todos os participantes da FEMIPA, a Federação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Beneficentes do Paraná. Eu já tive a oportunidade de visitar algumas das Santas Casas, sei da relevância e da importância do trabalho de todos vocês na saúde desse país, e principalmente do estado do Paraná. Como eu mesmo disse, de cada 10 vidas desse país, 8 estão no sistema público, boa parte delas nas 2.000 Santas Casas desse país, em especial aquelas do Paraná. Muito bem-vindo, Flaviano, obrigado pela sua confiança. Doutora Juliana, é uma honra estar aqui contigo de novo para falar de um assunto tão relevante que é ESG, que apesar de ser o assunto da moda, vai muito além disso, né? Eu estava lendo sobre ESG e lembrei de um livro chamado Freakonomics, que ele diz mais ou menos o seguinte, que as pessoas reagem a estímulos ou à falta deles, né? E o grande estímulo agora de investimentos, porque tudo que bate no bolso fica dolorido, né? Então o grande estímulo para as organizações se mexerem é o bolso, né? E o investimento agora, ele é norteado não só pelo EBITDA, não só pela capacidade de multiplicação de lucros, mas também por políticas de governança, políticas sociais, né, políticas de meio ambiente. Nós vimos agora, infelizmente, o papel que o nosso país vem desempenhando no mundo em relação ao meio ambiente. Teve um evento agora super grande que mostra exatamente a pressão que nós estamos levando, não só pelo desmatamento, mas também por sermos um grande player do agronegócio, um dos maiores do mundo, né? Então, seja muito bem-vinda, doutora Juliana. Flaviano, seja muito bem-vindo. Doutora, é contigo. Vamos falar de um assunto tão importante, que é o grande estímulo agora de investimento. Os fundos de investimento agora querem saber, sim, senhores, os senhores de organizações de saúde, os fundos querem saber, sim, quais são suas políticas sociais de governança corporativa e de meio ambiente. Doutora, é contigo. Muito obrigado, um bom dia, ótima apresentação. Maravilha, obrigada, Gustavo. Bom dia a todo mundo que está participando desse evento da FEMIPA e OTO. Eu quero agradecer ao Flaviano, ao Alberto também, né, que viabilizaram isso, a gente conseguir fazer esse encontro aqui tão importante nesse momento, né, que estamos ainda atravessando uma pandemia, embora muita gente finja que não está acontecendo, né, estamos ainda atravessando um momento muito difícil na saúde do nosso país, que afetou toda a economia, que tem afetado, e aí a gente precisa falar com relação ao ESG nesse sentido, o que pode impactar nas organizações de saúde, né? E a minha ideia aqui hoje é convencê-los com fatos e provas, né? Advogada que sou, migrando para a consultoria de ESG, governança corporativa ao longo da minha carreira, convencê-los, mostrar com provas e evidências aqui, para que não tenha mais dúvidas da necessidade da gente falar sobre esse tema e colocar ele na pauta, nas mesas aí de debate. Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente poder falar com esse material. Só queria confirmar se vocês estão conseguindo acompanhar daí. Estão vendo a projeção? Flaviano, você está conseguindo ver daí a tela? Na sua tela, certinho? Como eu fechei perfeito, aqui. Perfeito. Então vamos lá. Maravilha, gente. Aí. Um abraço.
Vamos tentar acelerar aqui, porque é muitos temas aqui, muito assunto, muita coisa para a gente gastar. Eu sempre tento deixar o mais objetivo possível, mas como eu brinco que eu sou utópica praticante, apaixonada por isso, canso todo mundo, canso meu parceiro, canso minha família, canso os amigos desse assunto. Então, para mim é um pouco difícil falar menos, mas vamos lá. Primeira coisa que eu acho importante a gente definir aqui é o que é o ESG, o que é governança corporativa, o que é compliance. Existe essa dúvida, né? Se o compliance faz parte do ESG, se o ESG veio antes, depois da governança, se são coisas distintas. Então, essa ilustração aqui, muito didática, ela mostra como cada componente aqui está inserido em outro, né? Então, o compliance, que é o primeiro item aqui, que a gente vai falar brevemente, significa satisfazer, né, essas imposições de ordem legal ou ordem interna de uma empresa. Basicamente, é estar em conformidade. Então, o objetivo das normas de compliance é ter um foco objetivando mitigar os riscos decorrentes de atividades fraudulenta, cometimento de condutas pessoais fora das leis internas ou externas da empresa. Então, o compliance, ele serve para direcionar a empresa com relação ao cumprimento das regras internas, né, que seria o contrato social, o estatuto, políticas, regimentos, normativas de trabalho, e as leis externas, que aí seria a Constituição Federal, Código Civil, as regulações, né, um banco, por exemplo, responde para o Bacen, né, CVM, uma instituição financeira, então seria atender a essas agências também. No caso das empresas de saúde, a gente tem a ANS também, né, que cuida das operadoras de saúde, que também seria estar em compliance, seria atender a essas regras externas, né? Então, basicamente é isso. Vamos pensar que o ESG, sendo um jogo de futebol, o compliance é o árbitro do jogo, que vai apitar ali quando tiver alguma coisa fora do combinado, né, das regras. Então, ele serve como um braço direito para todo esse sistema de governança ESG funcionar. Tem uma questão muito interessante do compliance, que a gente vai falar um pouco mais no final, que tem a ver com o motivo do porquê as pessoas descumprem regras. A gente sabe que o compliance ele existe justamente para direcionar as pessoas, os funcionários dentro de uma empresa a seguir as condutas adequadas, né? Ter uma postura ética e seguir a lei. Por que precisa do compliance? Porque as pessoas têm motivações, o ser humano em geral tem motivação para racionalizar algumas condutas. Então, a gente tem aqui 5 pontos, né, que seriam, a gente chama aqui que é o pentágono da fraude. Por que as pessoas cometem fraude ou cometem atos ilícitos? A gente tem esse primeiro ponto, que é a racionalização. O que normalmente acontece? As pessoas flexibilizam as suas atitudes para poder cometer coisas fora da lei, fora de um padrão ético. Vamos pensar, por exemplo, a gente precisa ir no shopping, aí tem um caixa eletrônico, rapidinho ali, eu vou parar aqui numa vaga que não é para eu parar, uma vaga para deficiente. Mas não tem ninguém, tá tarde, eu só vou lá sacar o dinheiro, ninguém vai sentir, né, essa minha atitude, ninguém tá vendo, não tem câmera, vou lá e faço. Esse ato continua sendo antiético, continua sendo ilegal? Continua. Só que aí, na minha mente, né, da pessoa que faz o ato, na mente dessa pessoa, existe uma racionalização. Então, começa a encontrar forma de justificar, né? Então, assim, não, eu fiz isso errado, eu parei lá na vaga que não podia porque já estava tarde, né? É perigoso ser assaltada. Não, eu fiz isso porque todo mundo faz. Então, é racionalizar uma atitude. Esse é um dos principais motivos do porquê as pessoas cometem fraudes e fazem coisas erradas, né, antiéticas. A gente tem outros pontos aqui também que impulsionam isso, né, que seria a pressão, né, essa coisa do chefe, do líder cobrar resultado e a pessoa ficar ali acuada, ter que entregar alguma coisa e acabar se submetendo à realização de um ato ilícito. A disposição ao risco também, né, tem muito isso, muitas empresas decidem tomar uma decisão que possa colocar a empresa em uma linha muito tênue entre cometer uma fraude, um ato ilícito, mas ela entende que isso é um ato ilícito e mesmo assim ela decide fazer. A gente lembra, por exemplo, no caso da Lava Jato, que a gente teve algumas grandes empresas aí listadas na Bolsa, inclusive, né, o Odebrecht, que acabou mudando de nome, agora é Novo Nor, Petrobras. Então a gente teve muitas empresas envolvidas, empresas grandes que tinham departamentos, inclusive, que cuidavam dessa parte de pagamento de propina.
Então, o que significa isso? Disposição ao risco. A empresa sabe desses riscos e mesmo assim, na época, né, antes de descobrir tudo isso, eles acabaram optando por agir dessa forma. A gente tem também a questão relacionada à capacidade, né? A pessoa, para cometer um ato ilícito e fraude, ela tem que saber ter acesso a esse sistema, ou a empresa em geral, né? Saber operar o sistema, e a oportunidade também, né? Aquele famoso, a ocasião faz o ladrão. Então, a gente tem esses 5 pontos aí que formam o pentágono da fraude, do porquê que as pessoas cometem ato ilícito nas empresas. E lá na frente, no final aqui da palestra, a gente vai falar especificamente sobre esse aqui, que foi o primeiro que eu apontei, que é a racionalização, essa coisa que nós, seres humanos, coloco nós que somos todos nós, flexibilizamos as nossas atitudes, né? Quando eu faço, sempre tem um motivo. Quando é o outro, eu aponto o dedo, mas quando sou eu, mas é porque... Então, vamos explicar como isso pode ser perigoso para as empresas e para a sociedade em geral e o que isso tem a ver com o ESG. A gente tem a governança corporativa, então a gente viu lá o primeiro ponto, né, que é o compliance, que está dentro da governança corporativa. A governança corporativa, essa linha do tempo aqui, essa breve linha do tempo, ela mostra em que momento que a governança corporativa, esse instituto, foi, né, foi abordado, foi falado, não especificamente com este nome, mas quando o conceito começou a surgir, por exemplo, em 1980, com o Robert Monks, que era advogado e executivo também, né? Ele tinha uma preocupação específica com relação à tomada de decisão das empresas, então, em proteger os sócios minoritários, né? Como que seria? Sócios que têm maior número de ações na empresa, que têm mais dinheiro na empresa, tomando mais decisões do que esses que não têm tanto dinheiro? Eles ficariam prejudicados, esses acionistas. Então, pensando já em como resolver esse dilema, resolver essa questão, ele trouxe para a mesa esse assunto e começou a se falar de governança corporativa, tá? Com relação a essa questão da gestão em especial, para a gente manter, né, essa equidade dos sócios e todas essas boas práticas também. Ao longo do tempo, tem alguns fatos aqui, alguns itens importantes, tem o relatório Cadbury, tem exigências externas do mercado, e aqui em 1995 a gente tem a criação do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Então, a primeira vez, né, que a gente teve um instituto, algo aqui no nosso país para falar sobre esse tema, e isso aconteceu principalmente porque a gente estava vivendo uma mudança muito grande, não só na nossa moeda, mas com muitas privatizações, né? Eu era criança nessa época, assim, 94, 95, mas eu lembro de muitas mudanças no nosso país, principalmente com relação à privatização, e isso trouxe um olhar mais atento dos investidores externos nesse sentido. Então, teve essa necessidade das empresas aqui se adequarem, e não tinha uma referência aqui no Brasil, algo tão direto para dar esse suporte, então, por isso o IBGC surgiu, né, para ajudar essas empresas a fazer esse direcionamento dessas boas práticas que os investidores já exigiam. A gente tem também aqui os princípios da OCDE. Em 2000, a gente teve a criação dos segmentos especiais de listagem na Bolsa de Valores, Bovespa, que hoje em dia é B3, mas na época era Bovespa, que é o nível 1, 2 e novo mercado. Basicamente, esses níveis de listagem na Bolsa, eles foram implantados para conseguir categorizar se a empresa tinha um nível de maturidade de governança maior do que outra. Então, uma empresa, por exemplo, que está no novo mercado, ela está no topo, ela está no nível máximo de boas práticas de governança. Ela atende a mais requisitos, por exemplo, que uma empresa de nível 1 e nível 2. Então, serviu, né, para segmentar. E o que isso impacta na nossa economia? Uma pessoa que vai investir, ou, né, o consumo em geral, toda a questão da economia, quando olha para essa informação de que essa empresa ela está listada como novo mercado, você já tem um certificado ali de que algumas coisas já foram superadas na empresa. Então, a empresa já tem uma auditoria, a empresa já tem um conselho fiscal implantado, né? Então, dava muito mais credibilidade, né? Perceberam que isso daria muito mais credibilidade e facilitaria o direcionamento de investimentos. Não que as empresas do nível 1 e 2 não tenham governança, mas estão no nível de maturidade ainda em desenvolvimento. Então, isso foi um momento muito importante em 2000, quando criou esses segmentos aí, para também, né, trazer a prática, a nossa realidade, as questões relacionadas à governança e a necessidade das empresas fazerem essa adequação. Até aqui, o que a gente está vendo é empresas de capital aberto, né? Então só as empresas que estão listadas na Bolsa precisam
ter governança corporativa, até então tinha, né, esse entendimento, porque aqui no Brasil a gente tem uma cultura de que se não é obrigatório, se não é lei, eu não vou fazer, né? Vou fazer só a hora que me mandarem fazer. Não tinha essa movimentação, como o ISD hoje também não existe uma lei, né? Mas isso vem mudando por algumas questões que a gente já vai falar mais adiante. Então, a gente teve logo em seguida, com relação a essas mudanças aí dos níveis de segmento da Bolsa, modificação da lei de sociedade por ações também, algumas leis relacionadas ao compliance, instruções da CVM e, recentemente, este ano aqui, 2021, foi lançada a ISO 37000, que fala sobre uma padronização de boas práticas de governança corporativa. Foi publicada em setembro deste ano, né? A ISO não é obrigatória ainda, essa ISO não é obrigatória, as empresas não precisam necessariamente ter, mas ela já é um indicador do que o mercado em si já vem cobrando de governança corporativa. Quem tem a obrigatoriedade de ter todos esses requisitos da governança corporativa são as empresas listadas na Bolsa. No entanto, as empresas que não são listadas, por uma questão de perenidade no mundo corporativo, elas precisam ter, sim. É a mesma coisa, né? Falar, a empresa é obrigada a ter cliente? É a mesma lógica. A empresa é obrigada a ter cliente? Não, ela não é obrigada a ter cliente, mas ela precisa ter cliente para ela existir, para ela ter uma lucratividade, para ela ter uma perenidade, uma sustentabilidade. Então, o ISD, a governança corporativa, ele vem nessa mesma linha. Não é obrigatório, mas é importante que isso seja trabalhado já pela própria manutenção da empresa, inclusive pelo aspecto financeiro. Como eu falei para vocês do IBGC, que foi criado lá em 1995, trazendo, né, os primeiros conceitos aí de governança corporativa para ajudar a gente a entender um pouco mais, tem essa ilustração que é muito interessante, que eles mostram o que sustenta a governança corporativa, né? Então, os princípios básicos da governança, eles são definidos aí em transparência, em equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Esses pilares de governança, que são essas paredes aí que vocês estão vendo, os pilares mesmo, que sustentam as boas práticas, eles são definidos aí nesses itens, né, nas propriedades sócios, conselho de administração, gestão, etc. No entanto, eu faço uma ressalva aqui. Como na época isso foi construído com base nas empresas que tinham essa exigência de capital aberto, ele não se aplica especificamente para todo tipo de empresa. Uma cooperativa, por exemplo, ela não tem obrigatoriedade de ter um conselho de administração, né? Ela não tem essa obrigatoriedade de fazer uma auditoria independente. Não tem. É recomendável que tenha, mas não é obrigatório. Então, isso pode se desdobrar em alguns outros pilares, mas basicamente isso serve como um norte, né? Para a gente importar isso que é, né, interessante para outros tipos societários também. A responsabilidade corporativa, que é o último item aqui, ela teve um desenvolvimento para o que nós chamamos de ESG hoje. Porque a transparência, ela é basicamente a empresa ter um desejo genuíno de informar, de ser claro. A equidade foi o que a gente falou antes lá com relação ao tratamento igual dos sócios, né? E aí eu estendo isso também às pessoas que trabalham na empresa. Então eu tenho 2 gerentes que ocupam posições semelhantes, só que um é amigo do diretor, o outro não é. E aí o que é amigo do diretor, ele tem direito a carro, a almoço em restaurante caro, né? Ele tem bônus que o outro não tem uma sala com muito mais espaço. Então, qual é o critério de benefício dessa pessoa? Não pode, né? Você tem que ter o mesmo tratamento, ou de repente pagar menos para a mulher, né? É importante a gente ter essa extensão também da equidade com relação a isso, e também no consumo, né? Não tratar de forma diferente nesse sentido. Prestação de contas não se restringe só à apresentação de balanço, né, de números, mas prestação de contas em geral para os clientes, para os funcionários, para os stakeholders em geral, com relação aos projetos que a empresa se envolve, o que ela está fazendo com esse dinheiro, o que ela está se comprometendo a deixar para a sociedade também. Né? Essa prestação de contas não é só restrita ao balanço, e a responsabilidade corporativa, como eu disse, ela tem um envolvimento com o ESG, porque ela já vinha trazendo esse conceito da empresa se comprometer com o mundo externo. Né? Então, assim, eu arrumei a minha casa, sou transparente, tenho equidade, presto as contas, e como que eu vou ter uma responsabilidade, como que a minha empresa vai ser responsável na sociedade que eu vivo, no meio ambiente, com outras pessoas? Como que a empresa devolve para a sociedade aquilo, né, que ela consegue obter?
Então, já vinha esse conceito mais tímido, que acabou se transformando no ESG depois. O ESG, vamos lá, né? Enfim, traduzindo aí ESG, a sigla, né? O E, environmental, ambiental, o S, social, e o G, que é governance, de governança corporativa. Então, pelo que a gente entendeu lá, compliance está inserido, né, em governança corporativa e ESG. A governança corporativa tem a ver mais com a gestão da empresa em si, com relação a essas boas práticas, e o ESG muito mais amplo, ele abrange a governança e mais aqui, incisivamente, a questão do aspecto ambiental e social. O ESG surgiu em 2004, veio, né, de uma reunião, de uma conversa entre o Banco Mundial e a ONU, com mais 9 instituições financeiras, né, de países diferentes, que entenderam que havia uma necessidade de mudar o olhar do mundo corporativo em geral, começando dos bancos, né, porque a gente sabe que tudo que começa hoje no nosso mundo, né, as principais influências, as principais tendências do mundo corporativo, elas vêm de instituições financeiras, porque a gente vive num mundo capitalista, né? Então, quem dá o norte, quem é o líder é o dinheiro, e as empresas que administram isso, obviamente, têm um peso muito grande nessa tomada de decisão e estratégia de gestão em geral. Então, nessa época, em 2004, foi feito esse documento, esse Who Cares Wins, ganha quem se importa, em que eles entenderam que as empresas precisavam ter um olhar ganha-ganha, né? Como eu posso continuar tendo lucratividade e devolver isso para a sociedade, me envolvendo em causas que realmente têm um impacto positivo, não só extraindo da sociedade, não só explorando, mas devolvendo também. Então, entenderam, né, a necessidade desse tema. E aí, o que é interessante? A gente tem um ponto aqui em 2004, que esse termo já surgiu, a gente está em 2021. Por que 17 anos depois o tema tem se tornado o assunto principal das organizações? Por que isso não foi falado antes? As pessoas não ligavam para isso, não tinha importância. O que aconteceu? Né, que o assunto só veio à tona neste momento. Alguns pontos importantes aí para a gente observar que foram o que impulsionaram a gente começar a falar desse tema agora, que mostraram a urgência da gente abordar esse tema nas salas de conselho, nas empresas. O primeiro ponto aqui, acho que vocês devem ter ouvido falar muito, o Gustavo até falou da COP26 aí, né, que foi uma vergonha, que foi um desastre, não só do Brasil, mas de todos os líderes que sempre falaram as mesmas coisas, sempre dizem né, os mesmos argumentos e não resolvem o problema, né? Então a gente tem essa questão que é muito atrelada também ambiental, que foi tratada lá na COP26, aos 17 ODS, que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Então, o que aconteceu? Por que o ESG só virou tema agora? Porque a gente começou a perceber que essa Agenda 2030, a gente está em 2021, falta muito pouco, ela está muito longe de ser cumprida. Né? A gente tem muitas coisas aqui, tem muitos itens que nós estamos longe aqui de alcançar. A gente tem, por exemplo, aqui a erradicação da pobreza, energia limpa e acessível, a questão aqui relacionada à redução das desigualdades também, consumo e produção responsáveis. Tem muitos ODS aqui que, né, na época, quando foi instituída essa agenda, existia um compromisso não só das empresas, mas de todas as instituições públicas também, e dos cidadãos em geral, de se comprometerem a chegar nesses objetivos para a gente manter uma sociedade justa, em paz, né, caminhar para um futuro sustentável. Porque se a gente continuasse da maneira que a gente estava, se a gente continuar, na verdade, né, da maneira que a gente está, a gente não vai ter mais água, a gente não vai ter mais o que comer, a gente não vai ter dinheiro, as coisas só vão piorar, só vão se agravar, essas desigualdades. Então, é preciso estancar o problema. Então, a eminência dessa agenda e a ausência de cumprimento desses itens foi um fator alarmante aí, que começou os olhares se atentarem para a necessidade do ESG, e com o impulsionamento da pandemia também, né? A gente está fazendo hoje um evento online, que provavelmente isso há uns 3 anos não seria dessa maneira, nós estaríamos fazendo isso presencialmente, justamente porque a pandemia trouxe essa adaptação, essa mudança de conceito. As pessoas começaram não só a mudar, né, o estilo de vida em geral, mas o desenvolvimento que a gente teve de aspectos que demorariam, de repente, 10, 15 anos para algumas empresas
colocarem, né, na mentalidade, acabou acontecendo a toque de caixa, né? Eu me recordo, por exemplo, de ter trabalhado numa empresa que eu não lembro exatamente o que aconteceu, eu tinha uma coisa no meu joelho, eu tinha uma dor assim, mas eu não estava impedida de trabalhar, e eu pedi para fazer home office. Eu falei, posso trabalhar de casa? E eles, não tem como fazer isso. Então, foi um dia que eu não trabalhei, né? A empresa perdeu, eu fiquei em casa sem fazer nada, não tem porquê, né? Se você tem acesso a isso remotamente, mas era uma mentalidade antes que as empresas não tinham, era muito difícil você pedir um dia para trabalhar em casa, né, ou para ter essa mobilidade, né, vou trabalhar um dia em casa, um dia na empresa, não tinha. Isso era totalmente inviável. Então, com a pandemia, isso trouxe essa mudança e também esse olhar voltado para o aspecto social e ambiental também. As pessoas começaram a olhar além dessa caixa das empresas, começaram a ver que existe uma vida, que existe um todo maior, né, um coletivo, e esse assunto ficou mais importante também por causa disso. A quarta revolução industrial também é um ponto importante, porque a gente tem a revolução industrial, que é a substituição do homem pela máquina, no sentido mecânico, né? E a gente tem a quarta revolução, que ela é a substituição da máquina, a substituição do homem pela máquina, mas não no sentido mecânico, de uma atividade manual, mas de uma atividade mental, né? Inteligência artificial. O Gustavo e quem que estava falando? Reginaldo estava falando um pouco antes sobre essa questão de sistemas também, e hoje a gente tem a tecnologia voltada a isso, a tecnologia cria informação, né? Então a gente tem essa mudança dos algoritmos, do cruzamento de dados, né? Que faz com que um computador, faz com que um software tome decisões e resolva coisas que os homens resolveriam antes, né? Então a gente teve esse avanço também, essa necessidade, e para essa mudança, para a tecnologia nos dar informação correta, a gente precisa alimentar de forma correta. E quando a gente alimenta de forma correta, a gente precisa de algum parâmetro para fazer isso, e o parâmetro é fazer isso de acordo com as boas práticas de governança. Vamos supor que eu preciso ter uma informação específica de crescimento da minha empresa ou de turnover, alguma coisa específica, só que aí eu não tenho uma área que faz esse controle, por exemplo, não tenho uma auditoria, qualquer pessoa faz lá e lança esses dados. Então, esses dados vão ser trabalhados de forma incorreta porque ele foi inserido de forma incorreta, sem uma estratégia específica, sem esse cuidado, sem essa gestão de riscos. Então, essa necessidade de deixar tudo muito alinhado para que esses sistemas trabalhem é importante também, então veio trazer essa mudança. A gente tem também a transformação do mundo, né? Principalmente isso, a geração Z, modernidade líquida, que hoje ninguém quer ter nada, as pessoas querem ser, querem fazer e ter experiências, né? Na minha geração, eu lembro, quando eu era criança para adolescente, tinha aquele padrão, né, de vida, que era assim, o sonho de todo mundo, ter carteira assinada, comprar um carro, depois comprar uma casa, casar e viajar uma vez por ano. É isso. Sempre uma coisa muito ligada a ter as coisas, né, a conseguir, a ter um padrão de status, e hoje a gente já não tem isso, as pessoas querem se sentir importantes naquilo que elas fazem no trabalho, elas querem ter uma autorrealização profissional, querem ter uma carreira, querem contribuir para a sociedade, né, então a gente tem uma mudança geral de sociedade que impacta no consumo também. Então, as empresas hoje que não são ESG, que não têm esse olhar para o ambiental, para o social e que não trabalham de forma ética, com base nas boas práticas de governança, tem um impacto direto com relação ao consumo. Porque o consumidor não vai querer colocar o dinheiro dele numa empresa que não distribui isso, que não retribui para a sociedade aquilo que ela explora, de certa forma. Então, esses olhares do consumo em geral, principalmente da geração Z, está muito atento a isso. Eu tenho uma amiga que ela tem uma filha de 11 anos, por exemplo, que passando no shopping, ela viu a loja da Zara, bem famosa, né, espanhola, a Zara, espalhada pelo mundo inteiro. Ela passou assim e lembrou desses últimos fatos aí que aconteceu, tanto de exploração de funcionários, como casos de acusação de racismo, e ela olhou e falou, mãe, aqui a gente não compra não, tá? Então é isso, né? A gente tem já uma mudança muito grande de sociedade que não tolera mais esse tipo de comportamento, e esses atos da Zara, por exemplo, são atos que são não ESG, são coisas de não valorização ao social, por exemplo, né? Que tem a ver com não combater discriminação e com não combater o trabalho escravo. São 2 itens, por exemplo, de metas ESG. Então, isso está sendo muito cobrado desses novos consumidores. E o principal ponto do porquê que o ESG começou a
ficar na moda, começou a ficar importante, né? O queridinho é porque dá dinheiro. Então, além dos consumidores, a gente teve uma mudança com relação aos investidores. No começo desse ano, o Larry Fink, que é o fundador e CEO da BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, ele publicou essa carta, e eu coloquei esse último trecho aqui só, que basicamente ele fala, né, que as empresas, que a gente está passando agora por um período de realocação de capital, que as empresas têm uma responsabilidade, sim, de dar aos acionistas uma imagem clara e do seu grau de preparação, cobrando transparência e cobrando os investidores, né, que avaliem melhor quais as empresas estão servindo os acionistas e remodelando o capital de acordo com esse novo cenário, com esse novo objetivo, né? As empresas precisam mudar um pouco essa questão, né? E principalmente aqui o que ele falou no final, acho muito interessante, com maior prosperidade a longo prazo, assim como os investidores, trabalhadores e a sociedade como um todo. E essa carta repercutiu, assim, como uma bomba no mundo de investimentos, no mundo corporativo. Né? Imagina, o presidente, o CEO, fundador da maior gestora de ativos do mundo, deu recado. Seguinte, galera que está colocando dinheiro aqui nas empresas, vamos começar a cobrar. É muito interessante, tem algumas entrevistas com ele, eu assisti recentemente uma que ele fala com o Bill Gates, inclusive, sobre isso, qual é o papel, né, do dinheiro mesmo nesse sentido de resgatar a nossa sociedade, o meio ambiente. Então é muito interessante esse olhar que ele veio trazer aí para os investimentos em geral. Então, dado esse recado aí, dado essa carteirada, né, mais do que carteirada, todo mundo começou a entender que era importante. E aí, quando a gente olha para empresas aqui no Brasil que já vinham fazendo ESG antes disso virar moda, a gente tem um resultado financeiro que casa perfeitamente com o que ele, né, justificou já ali a necessidade disso. Então, os olhares mudaram completamente para essas empresas que já tinham uma estrutura voltada para o social e para o ambiental. Elas começaram a ficar mais valiosas depois dessa carta e depois de toda essa movimentação. Quem está começando agora vai fazer também, óbvio, né? Esse caminho, vai trilhar esse caminho. Mas essas que já se adiantaram, aquilo que eu falei lá no começo para vocês. Ah, porque não é lei, eu não vou fazer. A gente não precisa de uma lei, né? Para saber, por exemplo, que a gente, quando criança, não pode pegar o lápis do amiguinho emprestado na escola. Isso aí é bom senso, é ética, é entender qual a posição do papel, né, da empresa no mundo e fazer isso de uma forma estratégica. Então, a gente tem a Natura, por exemplo, que é uma marca, né, de cosméticos aí, que foi considerada a marca de cosméticos mais forte do mundo. Então, não só a questão relacionada ao dinheiro, mas a reputação das empresas também, que já vinham trabalhando ESG, depois de todo esse movimento aí, começaram a repercutir também positivamente nos negócios. Então, olha que interessante, a Natura, esse ano, essa notícia aqui saiu 5 de maio, né? Logo em seguida, essa publicação do Larry Fink aí, ela capturou $1 bilhão com emissão de títulos atrelados à sustentabilidade. Por quê? Todos os investidores já ligaram o radar. Peraí, empresa com sustentabilidade já trabalha com isso há muito tempo, já tem isso solidificado, eu vou colocar meu dinheiro aí, porque existe já essa movimentação do mercado. Porque também, né, como a gente está falando dos consumidores, os consumidores tendem a comprar de empresas mais sustentáveis. Isso significa o quê? Mais caixa. Então, é um processo aí em cadeia, né, que vai atraindo essa lucratividade. A Natura também tem uma projeção de crescimento de até 10% até 2023 nas receitas. Quem trabalha aí com financeiro, com balanço, sabe que o EBITDA, né, pode ser o mocinho ou o vilão aí das empresas. Então, a gente tem a margem EBITDA rondando 15%, que é um número bem significativo, tá? 49 bilhões em 2023 é um valor muito expressivo. A gente tem também uma empresa que não é brasileira, né, a Patagônia, é uma empresa americana que é muito interessante a história, tem até alguns vídeos na internet, eu até queria trazer aqui para vocês, mas como a gente tem um tempo curto, mas contando a história da Patagônia, a ideia dele é valorizando o meio ambiente, né, como tem essa sustentabilidade, ele usa a tecnologia, por exemplo, para desenvolver tecidos sustentáveis, os materiais ali para... São materiais esportivos, né, jaquetas, peças de roupa, vestuário para praticar escalada, esportes ao ar livre em geral. Então, é muito legal o conceito que ele tem de aliar a tecnologia, aliar todos os esforços para desenvolver produtos mais sustentáveis. Então, por exemplo, se você rasga uma jaqueta,
você tem direito a consertar ela gratuitamente para sempre na loja. Se você quer trocar a jaqueta por outra, aquilo vale como moeda. Se você quer jogar fora, não quero mais, vou doar, não preciso mais, eles têm um setor que recolhe isso e que reciclam esse tecido para ser aproveitado, para evitar a exploração, né? Porque a exploração ela vem de produtos naturais, então é mais, né, desmatamento, plantio, né, toda a mudança no solo e todo o processo aí que afeta o meio ambiente, sendo que existe já um material extraído. Então eles reaproveitam isso e tem um impacto muito interessante, tem baixa emissão de carbono também. Eles fizeram uma campanha também muito interessante na Black Friday, não lembro exatamente de que ano, que eles estimulam o consumo consciente. Então, na época da Black Friday, eu acho que todo mundo sabe, né, que lá nos Estados Unidos isso é uma loucura, todo mundo sai às compras. Aqui no Brasil é meio de Taubaté, né, como dizem, não é muito sério, mas lá nos Estados Unidos é uma loucura de compras, é um feriado lá, e aí eles publicaram numa página gigante de jornal falando: não vá às compras, vá conhecer o mundo, sabe? E com uma imagem muito legal, assim, de uma pessoa escalando, assim. E as lojas da Patagônia não abriram na Black Friday. Então, eles fizeram um movimento oposto a isso, né? Não vamos vender na Black Friday, não vamos fazer promoção, nossa loja não vai ficar aberta. Então, assim, aproveita o feriado e vai passear com a tua família. Vai conhecer a natureza, não vai para as lojas. Então, que ironia, né? Uma loja pedindo para não comprar. Só que isso atinge um nicho, atinge um público que começa a comprar a empresa não pelo produto ou serviço que ela vende, mas pelo propósito. Ela não vai comprar um colete, uma jaqueta, uma calça. Ela vai comprar essa ideia. Ela fala: pô, que empresa legal, hein? Quero fazer parte disso, gostei. É um espírito de pertencimento, de propósito, aquela vontade que você tem de fazer o bem, que os consumidores acabam abraçando. E os investidores, obviamente, se dão muito bem nisso também, né? Então, como vocês podem ver aqui, como o colete de $99 fez a Patagônia uma empresa bilionária. Então, desde 1973, eles tinham já esse olhar, e hoje eles têm muito dinheiro aí, a Patagônia, lucros e reputação nas alturas também. E aí, essa informação também que achei muito importante, como isso movimentou com relação aos investimentos no nosso país. Esse ano, a Volkswagen fez um aporte de R$200 milhões num fundo exclusivo ESG da XP. Então, já tem essa movimentação hoje das grandes empresas aportarem o dinheiro em fundos que investem em empresas que são sustentáveis. Então, existe uma movimentação do dinheiro. Além disso, a gente tem a questão relacionada ao crédito de carbono, que promete também trazer dinheiro para as empresas. Então, além dessa questão do investimento, da mudança de reputação, do consumo, o projeto de lei 528 de 2021, que está parado ainda na Câmara. Eles pediram, lá na Câmara dos Deputados, eles pediram já urgência para votar isso, né? A expectativa daqui do nosso lado que trabalha com isso era de que isso passasse antes da COP, depois a gente ficou nessa, vai passar depois, acabou que ninguém falou nada desse assunto, mas enfim, pediram urgência para ser votado esse projeto aqui no nosso país para regular o mercado de carbono. Basicamente, como funciona isso? Uma empresa que tem uma redução de carbono média, por exemplo, e uma empresa que tem uma emissão de carbono baixa, né? Vamos imaginar essas duas empresas. A que tem emissão de carbono baixa, ela começa a ganhar créditos por essa baixa emissão de carbono. Então, ela ganha incentivos, né, do governo. Seria como um título de crédito mesmo. Então, ela vai ganhando isso e aí ela pode negociar, ela pode vender. É como se ela estivesse ganhando essas fichinhas. Estou emitindo menos carbono. Com essas fichinhas, aí, esses títulos de crédito, ela pode vender isso não só para prefeituras, estados, para outras empresas também. Então, vira mais uma moeda de troca. Muita gente pensa: mas aí uma empresa que emite muito carbono vai começar a comprar, né, de empresas que emitem menos para poder compensar. Na prática não é assim, porque quem vai analisar o investimento, por exemplo, de uma empresa, não vai só analisar a questão da emissão do crédito de carbono. Se a empresa que emite muito carbono se aproveitar dessa situação e comprar crédito de empresas que não emitem só para falar que é ESG, o investidor não é besta, o consumidor também não. Um ato não pode ser dissociado do outro. A empresa tem, aí tá lá, tô com crédito de carbono, só que ao mesmo tempo o comportamento dela não é sustentável. O todo, né, ele não combina com essa dinâmica. Então, isso, na prática, com os investimentos, depois não funciona.
mas acho que é um grande passo, é isso, né? Não é a solução de todos os problemas, é um grande passo para a gente começar a dar um tipo de incentivo para as empresas que estão empenhadas aí em fazer de fato o ESG acontecer, tá? Então, aprovando essa lei que vai regular esse mercado aqui, a gente vai ter mais um tipo de negociação que vai trazer dinheiro. É importante que as empresas já comecem a se preparar para ter isso já estruturado quando essa lei for aprovada, sair na frente. No setor da saúde, como isso impacta? A gente sabe que o terceiro maior IPO, que é a oferta pública na Bolsa de Valores, em 2021, foi realizada por uma empresa de saúde privada. E qual empresa foi essa? Ela está listada aqui em 9º lugar como uma das empresas mais valiosas da Bolsa, que é a Redditor São Luís. A gente tem aqui 137,4 bilhões de reais, empresa, né, muito valiosa, que está entre as 10 maiores. Então, o terceiro maior IPO, isso chama muita atenção, porque para você fazer um IPO, que seria ofertar publicamente as ações, né, a empresa tem um capital fechado, e aí você quer que outras pessoas comprem um pedacinho daquela empresa ali também, você quer listar ela na bolsa, você precisa obrigatoriamente cumprir a requisitos de governança corporativa, que foi o que a gente estava falando lá atrás, seja nível 1, 2 ou novo mercado. Então, você já, né, tem aí essa informação de pronto que para uma empresa estar listada na B3, ela já tem pelo menos um nível de maturidade mínimo aí de governança, que aí repercute nesse investimento, nesse posicionamento positivo também. A Redditor, isso aí saiu há 2 semanas, essa notícia, achei muito interessante. A Redditor São Luís tem lucro líquido de 378,1 milhões no terceiro trimestre, que foi agora, nesse último trimestre. Então, tudo isso tem uma repercussão, né? Abriu o IPO, logo em paralelo a isso, essas movimentações do ESG, né? E aí eu fiz um estudo rápido, assim, né? Óbvio, não dá para a gente se aprofundar muito, teria que olhar todos os documentos da empresa, muita coisa, mas basicamente as iniciativas que eu vi que a Redditor tem nesse sentido, que são voltadas para o ESG, são, fizeram doação para Covid, para conter, né, o enfrentamento da pandemia Covid, 220 milhões, alguns desses milhões aí foram investidos em tecnologia, inclusive, certificação pela ONU, a Organização Nacional de Acreditação, que tem a ver com cumprimentos mínimos ali, né, de gestão de riscos, algumas boas práticas de atendimento, então isso repercute muito. Eles têm implantado um canal de denúncias também terceirizado, programa de integridade também, portal de governança, né, que você entra lá no site, por exemplo, você tem lá todas as informações societárias, do nome dos conselheiros, estatuto, tem tudo ali, políticas internas, tudo que você precisa ver de documentos da empresa, balanço, você consegue acessar por essa informação aí pelo portal de governança, e isso é importante, porque isso aí vai diretamente com relação ao que a gente fala ali da transparência, né, da governança corporativa. É um passo muito grande você liberar essas informações publicamente. Eles têm também, como eu falei aqui, investimento em tecnologia e segurança de dados, fizeram as adequações em LGPD também, que é muito importante, que isso está atrelado ao ESG. E no âmbito ambiental aqui, eles tiveram uma mudança de algumas unidades, diversas unidades aqui, de mercado cativo para mercado livre de energia. Isso significa que eles deixam de pagar para uma concessionária, né, que tem um fornecimento de energia que não é renovável, né, normalmente, enfim, vem de hidrelétrica, né, de energia que não é tão sustentável, para mercado livre, que aí seriam empresas menores que administram isso, que fazem internamente, de outros tipos, né, solar, enfim, outros tipos de energia que não tem um impacto tão negativo como essas outras, né, que a gente está acostumado aí do mercado cativo. Então, são algumas iniciativas. É óbvio fazer um parênteses aqui, né? A empresa é perfeita, ela tem tudo? Óbvio que não. Uma coisa que eu observei, por exemplo, é que a gente tem um conselho de administração e uma diretoria que não tem nenhuma mulher, nem um negro, não tem ninguém que represente uma etnia diferente, indígena, LGBT, não é o ideal. Mas é um caminho. A gente não pode também pegar e falar assim, não, se a empresa não tem, ela não tem governança, ela não tem SD. Não, tudo é um caminho. Existe muito para se trabalhar ainda, existem políticas lá para ter esse ingresso, essa valorização, esse investimento em projetos internos ali, para aumentar, né, o número de participação de minorias, existe. Essas pessoas ainda não estão nas tomadas de decisão, é importante que elas estejam, mas é um processo, né? Não existe empresa que está 100% com o ESG, né? É sempre um caminho a se alcançar.
Basicamente, aqui achei importante compartilhar com vocês aqui esse trabalho. Eu desenvolvi, né? Peguei um esboço aqui de um trabalho que eu desenvolvi no ano passado para uma gestora de investimentos, que era fazer uma análise de empresas se tinham ou não ESG. E aí, na época, eu, com esse olhar ESG, voltada para governança ambiental e social, e mais um parceiro que cuidava da parte de gestão de riscos, né, auditoria, nós desenvolvemos esses tópicos aí, esses pilares, para a gente poder entender e analisar o que a empresa tem ou não, né, desses aspectos, para poder dizer se ela é ou não ESG. E aí, na época, nós dividimos, né, em ambiental, social e governança ambiental, por exemplo, fazer algumas perguntas específicas de que maneira a empresa faz a sua gestão sobre a emissão de carbono. Porque se a empresa não faz, ela não ganha ponto. Se ela faz, ela ganha um ponto. Então a gente criou uma metodologia de score, de pontuação, para poder, inclusive, recomendar para os investidores se era uma empresa que valia a pena eles investirem ou não, tá? Essas métricas ESG, a gente não tem um padrão hoje, não tem uma regra de avaliação específica. A gente pode desenvolver isso, né? Pode usar algumas como referência, já vou mostrar para vocês. No aspecto social, por exemplo, perguntas que devem ser feitas para a gente entender se uma empresa está ou não no caminho ESG, por exemplo, se ela tem a privacidade e segurança de dados, quais os mecanismos que ela usa para proteger isso. Ou aqui, quando a gente fala, por exemplo, em políticas de inclusão e diversidade, né? Então, são esses 5 pilares aqui que são importantes, como vocês estão vendo, e de governança, aqui também desenvolvemos 5 pilares, né? Estrutura acionária, societária, como que é formado esse conselho de administração, diretorias, tem órgãos de fiscalização e controle, e ética e conflito de interesses. Né? É importante ter todos esses pilares aí. Dentro desses pilares, a gente desenvolveu algumas perguntas-chave para poder pontuar e entender em qual grau de maturidade a empresa estava ou não de ESG para fazer essa recomendação de investimento, inclusive. Dos indicadores, na época, nós usamos vários indicadores, né, para compor. A gente fez um apanhado de muitos indicadores, porque não existe uma regra. Então, se alguém quiser fazer essa análise, né, como que eu faço? Qual a métrica? A gente pode pegar, por exemplo, o que regula a CVM ali, 586, o anexo 29A, que fala de indicadores de governança corporativa. A gente pode usar como métrica o que o próprio GRI pede, né? A gente tem o Guia ESG, por exemplo, que é da Ambima, que tem a ver com esses aspectos de governança corporativa, ambiental, social. A gente tem o ISE B3 também da Bolsa, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que é um ótimo indicador também. A gente tem a própria Agenda 2030 da ONU, né, que é aqueles 17 objetivos. Pegar aqueles 17 objetivos, ver o que a empresa está fazendo com relação a cada um, também é um bom indicador para saber se a empresa está ou não no caminho, né, de ESG. E outros aí, a gente tem Dow Jones também, alguns índices internacionais, muitos índices aí que a gente pode agregar para fazer essa percepção. Tá? Além disso, a B3, além do ISE, né, a B3 tem o índice de carbono eficiente também, e vai lançar no ano que vem o índice GPTW-B3. Esse índice, basicamente, ele vai ser baseado em respostas voluntárias dos funcionários das companhias pesquisadas. Olha que interessante, porque até então, esses índices que a gente tem aí, por exemplo, o ISE da Bolsa, quem informa isso é alguém de dentro da empresa, num documento oficial que presta esses esclarecimentos, né? Agora, esse GPTW-B3, né, as pessoas que vão informar isso são os funcionários, né? Então, você vai ter uma informação muito mais real do que acontece na prática, né? A gente tem também essa informação aqui interessante, né, que a ABERJ apontou, né, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, apontou que 95% das empresas brasileiras já disseram que tem o tema ESG como prioridade em suas agendas, né, muito interessante. Além disso, tem uma outra pesquisa aqui da ABRAPS, Associação Brasileira dos Profissionais de Desenvolvimento Sustentável, que diz que a formação de profissionais de sustentabilidade é bastante diversa e que, nesse estudo também, eles entenderam que os profissionais que trabalham com ESG têm um alto nível de escolaridade. O que significa isso? Quando você tem uma empresa que já tem um caminho para o ESG, você começa a atrair talentos também, né? E é um mercado muito interessante para quem quer se desenvolver, para quem quer entrar nessa área, porque o mercado está escasso de profissionais que conheçam de ESG. Vale a dica aí para quem quiser, para quem está pensando em entrar nesse mercado. Aproveitem que o negócio está aquecido.
A gente tem uma informação muito importante também na área da saúde, especificamente, quando a gente fala da questão financeira. Além do que a gente mostrou aqui, né, como o ISD pode trazer dinheiro, na área da saúde em especial, a gente tem essa informação aqui do Instituto de Saúde Suplementar. Eu participei de uma palestra deles, um evento presencial há alguns anos, na época até o saudoso Boechat, eu lembro que ele fez a abertura, enfim, foi muito interessante esse evento, e eles já tinham falado lá na época sobre essa questão de fraudes, assim, eu me recordo desse número que foi muito alarmante, assim, 20 bilhões de reais são gastos pelas operadoras de plano de saúde só com fraude. Então é muita coisa, né? A gente sabe que tem essa coisa do prestador de serviço, fornecedor de material, equipamento, às vezes, né? Então, quando você não tem uma auditoria, quando você não tem uma tecnologia aliada a monitorar isso, a fazer essa gestão direta disso com atenção, o dinheiro vai pelo ralo, né? Então, 20 bilhões de fraudes é uma tendência, né, muito grande, assim, se você for pensar isso há 4, 5 anos, é que a empresa não consiga prevalecer no mercado. Além disso, com os efeitos, com os eventos adversos assistenciais, que seriam internações que não são programadas, alguma coisa ali que fugiu, né, do protocolo, a gente tem um gasto de 5,2 e 15 bilhões na saúde privada em geral no Brasil. Então é muito dinheiro. São coisas que não poderiam ser previstas, mais ou menos, né? Tem algumas coisas que a gente, com estratégia, com planejamento, com estudo, a gente consegue se antecipar e eliminar, não fazer tudo a hora que acontece, né? Então é o dinheiro caindo pelo ralo, porque não existe uma gestão de riscos também. Então o ISD faz com que o dinheiro entre e protege com que o dinheiro também não saia. A gente tem uma informação muito importante também quando a gente fala de diversidade. Por que é importante, né, no aspecto financeiro? Essa pesquisa aqui da DDI World, um Instituto Global de Pesquisas de Mercado, entrevistou alguns líderes, né, mais de 15 mil líderes aí no mundo inteiro, tentando entender como seria o impacto financeiro da diversidade. E aí eles descobriram que as empresas que têm uma diversidade, né, seja com outras etnias, gênero, enfim, têm uma lucratividade, um desempenho financeiro 8 vezes maior do que as outras empresas, né? Então tem muito mais probabilidade, né, de ter esse resultado nesse sentido, porque basicamente, né? Por que a gente tem essa mudança assim de desempenho financeiro? Porque quando a gente tem um conselho, por exemplo, uma diretoria que tenha pensamentos diferentes, a gente tende a cometer menos erros. Eu lembro muito de uma situação que ficou famosa aí, de uma marca de papel higiênico e de uma atriz da Globo também, ruiva, como que ela chama? Marina Rui Barbosa, que ela fez uma propaganda que era um papel higiênico na época, que era um papel da cor preta. E aí eles usaram um slogan, uma tag, que é alguma coisa de Black Power, alguma coisa assim ridícula, e isso repercutiu super mal, porque isso é um movimento de luta dos movimentos antirracistas americanos. Então, assim, ninguém lá dentro da empresa conseguiu ver isso. Não tinha ninguém lá que falou, peraí, isso aqui não é de bom tom, isso aqui é racista, tá errado. Ninguém falou nada, porque não tinha diversidade na empresa, não só no conselho, na diretoria, mas não tinha ninguém na empresa para ver e fazer esse alerta, então eles perderam muito dinheiro também, né? Então a falta de diversidade traz isso, decisões equivocadas, né? Não tem ninguém para olhar sob outro ponto de vista. Eu lembro que eles cancelaram a campanha, cancelaram o contrato com ela, deve ter dado uma multa absurda, milionária, e acabou que não comercializaram mais o produto. Então, gastaram com produção, com marketing, com tudo que vocês podem imaginar e perderam muito dinheiro nessa brincadeira irresponsável, né, por causa dessa ausência de diversidade. A gente tem um ponto favorável aqui, que as empresas de saúde, elas normalmente têm um desempenho maior com relação à diversidade de gênero. Então, a gente vê aqui, por exemplo, nesse gráfico, a porcentagem de lideranças femininas, aqui quando a gente vê em healthcare, né, que é a área de saúde, tem um desempenho um pouco melhor do que outros segmentos do mercado. Então, isso já é um fator que impulsiona aí a gente fazer essa mudança, né, a gente crescer aí com essa tendência. O que é importante para a gente começar a trabalhar o ISD? A mudança de mentalidade, né? A gente tem todas as informações, como caminhar aí, tem boas práticas, tudo, mas a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Lembra lá que a gente falou desse processo, do como a gente justifica, né? A racionalização, vou justificar as minhas ações.
eu me acho muito mais bonzinho do que realmente sou, não, mas eu fiz não foi por mal. Tem uma informação muito interessante aqui, a gente já está avançando aqui para o final, né, da nossa palestra, que, olha que interessante, essa pesquisa está no livro Ética Empresarial, do Alexandre de Micheli, que é um dos pioneiros aqui em falar sobre o tema de governança no nosso país, né? É uma das pessoas que me iniciou, inclusive, nesse mundo, assim, com quem eu aprendi muito. E nesse livro tem essa pesquisa, dentre várias, que foi realizada com 197 altos executivos lá no IBGC, né, com conselheiros de administração. E a pergunta foi a seguinte: você está satisfeito com seu comportamento ético no dia a dia? E aí 97% dos entrevistados responderam que sim. É um número bem alto, né? A segunda pergunta dessa pesquisa foi: de 0 a 100, quão ético você acredita que é em relação à população brasileira? Nenhum dos executivos respondeu abaixo de 50, que é a média, ou seja, todo mundo se acha acima da média. E 32 pessoas de 197 pessoas, olha isso, marcaram 100 pontos. Segundo a percepção deles, eles estão no limite máximo quando se trata de comportamento ético. Agora, é engraçado, né? Você pensa assim, 32 pessoas são 100 pontos de ética, não tem nada para melhorar. E como pode? Lembrando que essas pessoas que estão lá, muitas delas são de empresas que estiveram envolvidas em escândalos, né? Muitas empresas envolvidas em tragédias ambientais, que a gente sabe bem de empresas listadas na Bolsa, que tiveram toda essa polêmica. Então, como pode isso? Isso pode, basicamente, porque a gente tem uma coisa que chama viés cognitivo. Viés cognitivo é essa tendência que a gente tem, né, de olhar as coisas com uma lente distorcida da realidade. Ou a gente olha só sob a nossa perspectiva, né, a gente deixa isso muito restrito à nossa bolha. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho uma empresa que é formado só por um grupo específico, né, homens de 50 anos que torcem para o Palmeiras, que moram em São Paulo, que são casados, que têm filhos. Qual que é, né, engenheiros, por exemplo, qual que é a tendência que essas pessoas têm de pensar igual? Ah, não, eles vão pensar diferente. Ok, mas eles nunca vão entender qual é a realidade de uma mulher que está voltando, por exemplo, para o trabalho depois de ter um bebê. Não sabe qual é a dificuldade. Eles, porque eu sei como é a minha mulher, mas eles nunca vão viver isso. Então, a falta de diversidade faz com que as pessoas tenham, né, essa falta e esse olhar distorcido, tem esses vieses cognitivos. Outra coisa que pode impulsionar muito esses vieses cognitivos é o ambiente também que você está inserido. Então, imagina uma pessoa que, por exemplo, acorda, aí só vê fake news no WhatsApp, só coisa de tragédia, e aí à tarde ela assiste programa policial, à noite violência, só coisa... Então, assim, a pessoa normaliza a violência, aí discute no trânsito, para ela é normal. Agora, uma pessoa que não tem todas essas coisas, né, no seu dia a dia, nessa rotina, caderno policial, filme com tiro, violência, foto de não sei quem que morreu no acidente, uma pessoa que não tem isso, algum ato de violência, para ela vai ser muito fora ali. Então, a gente... que nós estamos inseridos também, do que a gente está se alimentando, porque o nosso cérebro não é só a nossa parte racional. A gente tem 1% do racional e o resto é irracional no sentido de subconsciente. Não é porque a gente não racionaliza aquilo, né, que não fica no nosso cérebro. É uma esponja, então vai absorvendo. Tanto a nossa criação, as coisas que a gente está inserido, que a gente lê, o que a gente vê, o que a gente aprende, vão se unindo, né, e formam conexões neurais para vir uma ideia, para vir um pensamento, para vir não só um pensamento, né, racional, mas uma percepção, um sentimento. Então é muito importante a gente pensar se o que a gente está olhando não está voltado para esses vieses cognitivos, com ESG, por exemplo. Então, assim, não, eu estou aqui já na empresa há 20 anos, eu acho que isso aqui é uma frescura, que não vai dar em nada. Você está com viés cognitivo distorcido pela tua experiência de estar numa empresa que não teve nenhuma mudança. Mas essa não é a realidade. Existem outras pessoas que vivem outras realidades diferentes da tua. E aí, quando a gente traz essas informações com números, com estratégia, né, com todas as provas, ainda tem gente que justifica. Não, mas não, é aquela mesma lógica lá da racionalização. Não, mas é do meu jeito e acabou. Então, a gente precisa mudar um pouco essa mentalidade, porque senão a gente não vai conseguir dar esse passo nas mudanças que a gente precisa fazer para o ESG acontecer de fato. Além disso, né, ampliar o olhar e aprender o novo é importante, né? Como eu estava falando da geração Z, não é só com a geração Z, mas procurar em outros meios, procurar outras fontes de pesquisa, outros profissionais, ter uma diversidade mesmo,
para trazer o novo. Não é remodelar a empresa, é justamente criar algo que se adeque à empresa sob esse olhar aí, essa nova realidade. E por último, exercite a ética. Muito importante aqui a questão do exercício da ética, porque a gente precisa também entender, né, algumas coisas éticas nesse sentido, e nem todo mundo tem uma régua, uma métrica ética, né, parecida. Normalmente as pessoas não têm o que é ético, para mim não é ético para você. E aí a gente tem 2 pontos aqui para a gente já encerrar com essa batalha de gigantes aqui, que é o filósofo Kant e Aristóteles. Kant, sobre ética, né? O Kant, ele entendia que a ética, a motivação, era muito importante. Então, valia, por exemplo, se eu queria ajudar alguém, valia a minha intenção. Eu estou fazendo isso porque eu quero ajudar esse meu colega de trabalho, por exemplo, ou eu estou ajudando só porque eu quero parecer legal para o meu chefe? Então, Kant problematizou muito essa questão filosófica, que para ele, a ética, em geral, só valia se tinha uma motivação para aquilo. Então, assim, se a pessoa quer ajudar uma velhinha a atravessar a rua, por exemplo, porque ele quer mostrar para os outros que ele é legal, para Kant não valia. Não, isso aí não é ética, você está fazendo por outros motivos. É um ponto de vista. No entanto, eu sou fã desse outro aqui, do Aristóteles, porque ele tem um conceito que é muito mais prático e, né, por evidências, por resultados, a gente vê que é mais aplicável mesmo, porque ele não atende só ao indivíduo, ele não fala só da minha motivação. Eu entro num aspecto coletivo, porque Aristóteles, diferente de Kant, que achava que a motivação era importante, né, para ter a ética ou para fazer o correto, Aristóteles entendia que o comportamento era o principal. Então, independentemente da sua motivação, não importa se eu estou atravessando essa senhorinha aqui na rua ajudando, porque eu quero que as pessoas na rua vejam que eu sou legal, ou se eu estou fazendo isso porque eu quero ajudar de fato. Para Aristóteles, simplesmente importa se aquilo foi feito. Aquele ato foi feito, o comportamento foi feito, a motivação não importa. Por quê? Simplesmente porque quando você começa a fazer um comportamento, ele tem efeito transformador depois, não só na vida daquela própria pessoa. Então, se a pessoa faz aquilo, mesmo que seja por outros motivos, eu fiz isso uma vez, estou fazendo para chamar atenção, estou fazendo para mostrar que eu sou bonzinho. Mas se ela repete esse comportamento, o ato ele é feito de qualquer maneira, e a pessoa acaba se acostumando com aquele comportamento até o momento que ela vai fazer aquilo sem perceber. Quando a gente começa a correr, por exemplo, não sei se todo mundo aqui faz esporte, tive uma época que eu gostava muito de correr, no começo você fica com preguiça, não vou. Quando você começa a colocar o tênis todo dia, vou correr 5 minutos, vou correr meia hora, vou correr 2, você faz daquilo um hábito, não é um esforço mais fazer, porque virou um hábito, você internaliza aquilo. E o principal também é que as outras pessoas vão tendo a sua ação como exemplo. Então, ajudar alguém, fazer o bem, ter uma atitude bacana, mesmo que você não tenha vontade de fazer, não só vai inserir esse novo hábito no seu comportamento, como vai fazer com que outras pessoas à tua volta reproduzam, repitam esse comportamento de forma natural. E aí essas pessoas vão fazendo isso e vão passando para frente e assim sucessivamente. Vocês se lembram, por exemplo, na época que eu sou de 86, né? Quando era criança, não precisava usar cinto de segurança, né? Muito, muito interessante isso. A gente andava com os carros com aquelas Brasílias, Fusquinha, Kombi, sem o chão até, né? Todo mundo lá em pé, às vezes com primaiada, tudo na Kombi. Negócio super arriscado, mas era normal. E teve uma mudança na lei que começou a obrigar as pessoas a usarem cinto de segurança. Eu lembro que na época os adultos, assim, em geral, tinha uma resistência, né? Tá passando o policial, aí botava o cinto de segurança só a hora que tava passando o policial. Com o tempo, isso foi mudando. Eu já peguei essa época, né, de transição, mas eu vejo hoje a minha sobrinha, por exemplo, que tem 8 anos, ela não pergunta, ela entra no carro e coloca o cinto. Porque já faz parte hoje da vida dela. Então, na época, quando teve essa mudança de lei, as pessoas não faziam porque elas estavam com vontade. Eu vou fazer contra a minha vontade. Mas mesmo assim faziam. E esse comportamento se tornou natural hoje, mesmo para aquelas pessoas que não queriam fazer, e para quem vê, né, para quem observa isso, reproduz também de uma forma natural. Então, o ESG, pela lógica, né, da questão do comportamento,
quando a gente fala, mas a pessoa não está fazendo bem de verdade, não, ela não quer cuidar mesmo do meio ambiente, ela está fazendo isso para aparecer, não importa qual a motivação. Se ela está fazendo, de fato, existe já uma mudança de comportamento, tanto dela como das pessoas que vão trabalhar na empresa, de quem está ao redor, dos stakeholders, para que isso, daqui a alguns anos, não é a nossa geração, infelizmente, vai demorar um pouquinho mais, mas a gente está plantando essa sementinha, para que, naturalmente, para as próximas gerações, isso seja o normal, né? Seja a média, seja o natural para eles, esse comportamento voltado para o aspecto ambiental, social e de governança, e principalmente de conduta ética. Encerro aqui com vocês com essa frase maravilhosa para a gente refletir qual o nosso papel nessa transformação toda, né, não só do mundo corporativo, mas de sociedade que a gente vem enfrentando, que é de Gandhi, que ele disse que um homem não pode fazer o certo numa área da vida enquanto está ocupado em fazer o errado em outra. A vida é um todo indivisível. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Juliana. Foi uma honra recebê-la. Parabéns pela sua apresentação. Eu gostaria de chamar agora o presidente da FEMIPA, o senhor Flaviano Venturim. Flaviano, a sua missão é super simples. Trazer esse assunto para o setor da saúde 100%, em especial para a Federação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Beneficentes do Estado do Paraná. É simples, e o simples nunca foi fácil, Flaviano, mas por isso que a gente te chamou, você é a autoridade do assunto. Por favor, fique à vontade, muito obrigado também, é uma honra a sua confiança. Obrigado, Flaviano. Joia, Guilherme. Juliana, parabéns. Obrigada. Eu te ouvindo aqui, eu fico muito, ao mesmo tempo, instigado e, ao mesmo tempo, tranquilo, porque eu volto lá na função social de uma empresa, né? Então, o ESG, eu acho que passa muito por isso. E a gente está falando, quando a gente fala de instituições de saúde, em especial as beneficentes, filantrópicas, a gente fala de instituições que têm uma cultura centenária, né? Então, eu sempre converso com o pessoal dos hospitais, a gente tem hospitais aí de 100 anos, né? E a gente não costuma colocar embaixo do nosso nome, né? Desde 1881. Né? E isso passa credibilidade. Nos Estados Unidos, a pessoa coloca lá, né? Desde tal época e tal. E eu acho que a SG é isso, sabe? Nós, pessoas físicas, nós somos passageiros nas empresas, nas pessoas jurídicas. E a credibilidade que essa instituição passa para um entorno, que é a comunidade, é uma essência fundamental. A gente tem que prestar contas, né? Então, quanto mais transparente nós formos, mais nós vamos captar. Quando eu devolvo para a sociedade, olha, os investimentos aqui são esses, eu mostro duas coisas. Primeiro, eu tenho credibilidade para aplicar o recurso que eu estou captando. Seja uma empresa cotada na Bolsa, seja nós, entidades filantrópicas, que estamos numa cidadezinha de 10, 15, 20 mil habitantes, onde eu cresci, né? E a credibilidade daquela instituição está nessa prestação de contas. Olha, eu captei 100 mil e comprei esse equipamento, estou entregando para a sociedade este equipamento que vai gerar tantos exames, tantos procedimentos. Essa credibilidade, ela arrasta novos investimentos. E quanto maior a credibilidade, maior a conectividade que essa instituição vai ter, maior o poder de atratividade. Uhum. E isso que você falou da GPTW, eu fico muito feliz, porque ninguém melhor para falar da empresa que quem está dentro dela. Né? Você falou de tanta coisa, compliance, né? Todas as empresas envolvidas em grandes escândalos nos últimos anos, elas tinham compliance. Só que o compliance servia para que o funcionário não roubasse a empresa. Uhum. Né? E nada desse compliance impediu que a empresa se conectasse a esquemas de corrupção. Então, o compliance é para baixo e para cima, né? É para dentro e para fora. Isso. Então, nós temos que entregar para a sociedade um compliance de verdade. A minha preocupação com a diversidade não é se eu vou ter branco, negro, índio, amarelo, se eu tenho homem, mulher e LGBT. A minha diversidade é respeito ao ser humano nas suas diferenças e naquilo que somos iguais. Então, a gente tem que empregar isso da condição de equidade para as pessoas, né?
E esse é o nosso papel, é função social da empresa fazer melhor pelo conjunto. E nós temos um detalhe que nenhuma empresa, ou quase nenhuma empresa, ela é criada para fechar. Quase todas as empresas são criadas para uma existência, né, indeterminada, né? Salvo algumas empresas ali que você tem uma incorporação, então ela tem princípio, meio e fim já previsto. Mas nós somos entidades que buscamos perenidade, sustentabilidade, né? E você falou muito, né, de a gente ser ético. Então, quando eu capto uma emenda parlamentar e eu consigo devolver essa emenda implantada com resultado para a sociedade, eu presto conta, olha, há 2 anos atrás nós recebemos um tomógrafo e nós já fizemos tantos exames, nós fizemos uma reforma no centro cirúrgico, já ajudou a realizar tantas cirurgias. Isso traz mais deputados que querem investir nesse hospital. A sociedade, eu falo, né? Quando você tem um hospital único numa cidade, você vira um alvo o tempo inteiro. Você é alvo da imprensa que é positiva, você é alvo da imprensa que é negativa, você é alvo da população. Eu estava conversando com um amigo administrador, ele falou assim, cara, eu não consigo sair na rua. Eu vou numa loja, o cara ele sabe quem eu sou, então ele está me vendendo um sapato ali e fala assim, olha, eu tenho uma visita para fazer no hospital, você consegue liberar para mim? Né? As pessoas te conhecem, então você fica refém ali de um conjunto de situações, mas quanto mais aberto você for para a sociedade, mais a sociedade vai te encarar de uma forma diferente. E quanto mais compliance, melhor você vai conseguir interagir com essa sociedade. Porque o cara vai ficar inibido também de te pedir para abrir uma exceção para ele. Né? Quando alguém me liga aqui e fala, olha, você consegue agilizar um negócio para mim aí, um atendimento no hospital? Eu falo, olha, quanto menos eu intervir, melhor. Porque se eu intervir, eu tiro do protocolo. Se eu tirar do protocolo, a tendência de dar um problema é maior. Então, o compliance também é um protocolo, né? Você implanta um protocolo para mudar as coisas. Então, quando você implanta esse compliance, você muda uma relação que você tem. Você, pessoa física, com a empresa, e a empresa com todas as pessoas que interagem com ela, com todas as empresas que interagem com ela. Então, acho que esse é o grande modelo que a gente tem que trazer para os hospitais. E aí, óbvio, né, quando a gente entra na ODS, eu falo que assim, eu vivo num hospital onde eu sou feliz em trabalhar. Né? Essa seria a resposta que eu dou para a GPTW. Né? Eu tenho um índice, que é o índice de colocar a cabeça à noite no travesseiro e dormir. Né? Então, eu trabalho num local onde eu encosto a cabeça no travesseiro e durmo à noite, porque eu sei que a gente faz um esforço muito grande para entregar para a sociedade um bom resultado, e a gente faz coisas que eu considero assim, inovadoras. Né? E não é porque eu pensei, diretor do hospital, ou porque as irmãs que são as donas do hospital pensaram, é porque a gente dá oportunidade para as pessoas trazerem ideias. Então, a gente implantou o sistema de reaproveitamento de água da lavanderia, que foi case no principal jornal aqui do estado do Paraná, no meio de uma crise hídrica, um hospital pensando em reaproveitar a água de lavanderia. Nós estamos fazendo uma usina fotovoltaica privada do estado do Paraná, mas não é meu negócio o hospital fazer uma usina fotovoltaica. Mas por ideia das pessoas que trabalham aqui, nós fizemos um investimento que vai se pagar, um projeto bem elaborado, que vai se pagar em um determinado período de tempo, vamos contribuir para o meio ambiente, vamos ter economia para o hospital e com essa economia nós vamos reinvestir em novas atividades e captar mais recursos. Então, sustentabilidade é isso. Né? E aí a gente quebra uma coisa que eu brigo muito por isso. Né? Entidade beneficente, ela tem que ter lucro, ela tem que ter resultado. As pessoas falam, mas você é filantrópico, você não tinha que dar lucro. Claro que tem. Né? Eu preciso garantir investimento para pedir menos. Preciso garantir uma entrega para a sociedade de um hospital melhor amanhã. Então, esse é o nosso compromisso. E quando a gente fala da ética, eu finalizo aqui, eu vou contar uma história muito rápida. Uma vez um dos meus filhos falou assim, pai, eu preciso te entrevistar. Eu falei, beleza. Ele falou, pai, o que você acha de quem toma uma multa por alta velocidade? Eu expliquei o que eu achava. O que você acha quem toma uma multa por ultrapassar um semáforo vermelho? Eu expliquei. O que você acha quem toma uma multa por estacionar num lugar indevido? Eu expliquei. A quarta pergunta, pai, você já tomou uma multa? Aí eu respondi. Aí, a quinta pergunta, quais multas você tomou, pai? Nas 3, velocidade, semáforo e
parar no local proibido. E isso é a ética, né? Então, quando você fala de um cara que responde 100%, a gente nunca vai ser 100% em nada. Nem deve ser, porque isso é um processo de melhoria, né? Tem uma coisa que eu falo, que eu vejo no hospital, a gente briga muito para diminuir a rotatividade de pessoas. Eu acho que a rotatividade alta é ruim, mas a rotatividade zero também é ruim. Porque sempre que entra alguém novo, se alguém novo questiona alguma coisa, questiona um paradigma, questiona um pilar, faz a gente refletir, né? E esse cara não pode ser entendido como um subversivo, ele tem que ser entendido como uma pessoa que venha somar por justamente pensar diferente do que todo mundo está pensando. Então, essa é a visão que eu trago, a visão de um modelo que a gente pode implantar. Tudo que você mostrou é altamente aplicável em qualquer instituição, né? É altamente provável da gente conseguir e, principalmente, isso tem a ver com o propósito. O propósito de um hospital é entregar uma pessoa de volta para a sociedade melhor. É isso que a gente busca e é isso que a gente entende nesse movimento de tudo que a gente acabou de falar. Legal. Parabéns, Flaviano. Gostei de ouvir as iniciativas aí. Vai aquecendo o meu coração ver que existe esse movimento na prática. Cada vez que eu ouço uma história, como você contou aí dessas iniciativas, eu sinto que a gente está no caminho certo se a gente estiver juntos nessa, né? Muito Parabéns. Bom. Muito bom. Eu quero aqui agradecer a doutora Juliana pelo seu conhecimento, pela sua dedicação nesta apresentação. Muito obrigado. Quero também agradecer ao senhor Flaviano Venturim, presidente da FEMIP, a Federação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Beneficentes do Estado do Paraná. Flaviano, muito obrigado pela sua confiança. Foi uma honra recebê-lo aqui. Doutora Juliana, mais uma para a nossa história. Muito obrigado. Valeu, pessoal.